Bom, inicialmente eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de debater aqui um assunto tão importante para a biodiversidade brasileira e sobretudo para a Baixada Fluminense, que é a realidade da Reserva Biológica do Tinguá e o papel do Ministério Público Federal na sua defesa. Nós temos, de fato, diversas apurações e atuações relacionadas a esse tema, que é um tema importante porque a Rebio ela cumpre um papel fundamental ali na proteção e na garantia e na preservação do meio ambiente na região, e ao mesmo tempo sofre muitos assédios, muitas tentativas de ocupação ou de redefinição das suas características para atender a interesses econômicos ou mesmo interesses criminosos. Em relação ao tipo de ilícito que acontece lá, eu acho que a gente tem desde um tipo de ilícito comum, de caça, de busca de animais ali, que acontece frequentemente, até delitos relacionados à ocupação indevida, loteamentos indevidos, tentativas, né, de construção naquela área e ocupação irregular, passando também por situações relacionadas a empreendimentos. O Ministério Público Federal tem tido uma preocupação muito grande com a avaliação daqueles que já estavam lá, né, daqueles empreendedores que já estavam lá e continuaram atuando e de certa forma bem desregulada, e ao mesmo tempo fica atento a novas ações e atuações de outros agentes, pelo menos na zona de amortecimento. Então esses ilícitos preocupam muito. Tem uns ilícitos em massa que a gente pode ver relacionados a danos específicos de construções ou a situação de caça, mas nos preocupa muito essa ocupação desenfreada, planejada por grupos criminosos muitas vezes, e também a atuação de empreendedores. Bom, em relação ao assédio ao território, de fato a gente identifica alguns pontos de pressão sobre esse território e tentativas de criação de fatos consumados a partir de irregularidades cometidas para mudar o próprio regime da reserva. É isso que provoca muitas vezes esse debate sobre recategorização como parque, para de certa forma viabilizar certas atividades, e isso nos preocupa. A área de proteção da Rebio, não só a própria Rebio, como a zona de amortecimento e até o corredor ecológico, sofre vários tipos de ataques no campo de devastação de áreas ali muito próximas para a construção de empreendimentos, e isso vem sendo atacado muito ali em Caxias, a própria atuação dos areais ali na região junto com a APA do Alto Iguaçu, e a ocupação e a tentativa de criação de situações para avançar sobre o território da Rebio. Isso nos preocupa porque com esse tipo de loteamento, tentativa de avançar sobre aquela área, vem alguns serviços básicos que não levam isso em consideração, como energia elétrica, e vai criando todo um cenário de degradação consolidada. Por isso o MPF tentou e tenta trazer a Rebio, o ICMBio e os órgãos que prestam esses serviços básicos para ter um monitoramento a partir do próprio desenho da Rebio sobre essas necessidades. E, ao mesmo tempo, busca estratégias de repressão de atuação no âmbito criminal ou administrativo, também junto com o INEA, em que esse tipo de atividade tentativa, né, de exploração econômica do território possa sofrer algum tipo de enfrentamento, como ali na região do Amapá, em Caxias, ou mesmo em alguns lugares em Nova Iguaçu também, onde se tenta fazer as atividades de lazer. Bom, no campo administrativo, a gente tem uma série de atuações de cobrança, tanto em relação à regularidade de nomeação, né, na época em que houve a nomeação de um padeiro para a chefia da Rebio, passando pela questão da estrutura, passando pela cobrança da reforma da sede e até na discussão do NGI. Todas essas têm decisões favoráveis da Justiça. A Justiça tem acolhido os nossos pedidos e a gente tem cobrado essa estruturação da Rebio. O problema é que o ICMBio, a partir de uma lógica de desestruturação dolosa da proteção ao meio ambiente que vem sendo praticada no âmbito federal, que já foi inclusive objeto de ação de improbidade do Ministério Público Federal em relação ao ministro do Meio Ambiente,
insiste numa lógica de otimizar recursos e deixar a proteção ao meio ambiente desprotegida, o que nos tem levado a esse tipo de cobrança e acompanhando essas ações de estruturação em que é fundamental não apenas as decisões judiciais, mas algum tipo de atuação firme do poder administrativo, que deixa de agir e se omite, vai ser responsabilizado no futuro. Mas se ele não age agora, a gente gera essa sensação e esse cenário de precariedade da fiscalização, que é aquilo que a gente vem combatendo pelo MPF.